Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de espelhos esféricos. Eu vou fazer agora a questão número 3. A questão diz assim: ao entrar em uma loja de espelhos, uma pessoa parou em frente a um espelho esférico e viu sua imagem formada por ele. Uma funcionária da loja informou a pessoa que, para um objeto real colocado diante daquele espelho, ele só formava imagens virtuais direitas e menores do que o objeto. Sabendo que a pessoa parou a 2 metros do vértice do espelho, cujo módulo da distância focal era de 0,5 metros, a distância focal entre a imagem da pessoa e o vértice do espelho era d. Então, para a gente resolver essa questão, vamos lembrar das imagens dos espelhos côncavos, que são 5 casos, e do espelho convexo, que é apenas um único caso, que eu vou fazer o desenho aqui agora, tá? Por que os espelhos côncavos ele tem 5 casos? Porque o objeto pode ficar antes de C, um objeto em cima de C, o objeto entre o C e o F, que é o centro e o foco, o objeto em cima do foco e o objeto entre o foco e o espelho, beleza? Então, a gente tem 5 casos possíveis aqui. Já o espelho convexo, que é exatamente o que a gente vai ter na situação descrita, por que você sabe, Bola? Porque ela falou que esse espelho ele só forma imagens virtuais direitas e menores que o objeto. Todo espelho convexo, ele só forma imagem virtual direita e menor, beleza? Como a gente vai construir a imagem nesse tipo de espelho? A gente vai usar o seguinte: toda vez que a gente for construir uma imagem aqui, a gente vai usar o seguinte: a gente vai pegar a ponta do objeto, vai paralelo ao eixo principal até o espelho, tá? Chegando no espelho, a gente vai passar pelo foco. Isso é uma lei. Todo feixe de luz paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Depois, a gente vai pegar o mesmo ponto aqui, na ponta da setinha, e vai passar pelo centro de curvatura, que é a outra propriedade dos espelhos. Todo feixe de luz que passa na direção do centro de curvatura reflete pelo mesmo caminho. E aí, aonde os raios de luz se cruzam, vai ser exatamente a formação da imagem do objeto que estava na frente do espelho. Beleza? E como é que a gente classifica essa imagem? Cara, olha só, o objeto era desse tamanho, a imagem ficou desse tamanho. Então, a imagem é menor. Os dois estão apontando para a mesma direção, ou seja, para cima. Então, a imagem é direita. E ela é virtual porque ela obedece à seguinte configuração. Todo objeto, quando ele é virtual, você vai ter a seguinte sequência: objeto, espelho, imagem. Objeto, espelho, imagem, a imagem é virtual, certo? Outra coisa importante é o seguinte: todas as vezes que o espelho for convexo, você vai ter que lembrar que o foco ele sempre vai ter o sinal negativo, tá? E todas as vezes que a imagem for virtual, o meu pelinha vai ter que ter sinal negativo, certo? Bola, quem é P, quem é pelinha? Pois bem, o P vai ser exatamente a distância do objeto até o espelho. Então, esse cara é o P. E o P', ele sempre vai ser a distância da imagem até o espelho, certo? Para a gente calcular isso, a gente usa a equação de Gauss, só que eu uso a equação de Gauss de uma forma simplificada, que é F é igual a P', P' mais P, certo? Vamos ver o que o problema falou. Olha só.
Ele disse assim, sabendo que a pessoa parou a 2 metros do vértice do espelho. Então, a pessoa é o objeto. O objeto está a 2 metros do espelho, então é o P. Então, o que o problema disse? Que o P vale 2 metros, certo? E aí, ele falou assim, ó, isso aqui que é uma dica, ó, ele falou, cujo módulo da distância focal era 0,5 metros. Então, ele quis chamar a sua atenção dizendo que se é um espelho côncavo, o foco é negativo, porém o módulo é positivo. Então, a gente sabe que o foco aí vai ser de menos 0,5 metros. E agora é só substituir e achar o P', porque olha só, ele quer a distância entre a imagem da pessoa e o vértice do espelho. A imagem e o espelho é o P' que eu quero, certo? Então, vai ficar assim, ó, menos 0,5 vai ser igual a 2P', 2 mais P'. Vou pegar e vou subir multiplicando o 0,5, fica menos 0,5 que multiplica 2 mais P' é igual a 2P'. Faço a distributiva aqui, a gente sabe que 0,5 é 1 meio. 1 meio vezes 2 vai dar 1, menos 0,5 vezes P' é 0,5 P'. Tudo isso igual a 2P', certo? Aí, agora, é só resolver, ó. Vai ficar menos 1 é igual a 2P' mais 0,5P'. Então, eu sei que P' vai ser menos 1 divididos por 2,5, tá? Para a gente fazer essa conta, eu posso usar um artifício matemático. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, isso aqui vai ficar assim, ó, menos 10 divididos por 25. Simplificando por 5, né? Vai ficar menos 2 quintos. Menos 2 quintos é a mesma coisa que 0,4 metros, certo? Por quê? 5 vezes 0,4 vai dar 2. Aí você chega à conclusão de que, se o P' é igual a menos 0,4 metros, isso quer dizer que P' é negativo, a imagem é virtual. Beleza? Então, realmente, a minha conta está certa. 0,4 metros é a mesma coisa que 40 centímetros. Por isso que a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.